E hoje é dia do nosso quadro Seu Direito, com nossa advogada e comentarista, a doutora Marcela Menezes. Nosso assunto de hoje, aposentadoria especial. Boa noite, doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Como vai? Boa noite, Roberta. Muito feliz de estar aqui novamente. Para início de conversa, doutora, o que caracteriza a aposentadoria especial? A aposentadoria especial, só para a gente poder tentar resumir aqui e explicar de uma forma que não seja tão jurídica para o nosso telespectador entender, né? O sentido da aposentadoria especial é justamente esse, de que o trabalhador que trabalha com elementos aí químicos, biológicos, durante o curso do seu trabalho, ele acaba sendo exposto a certos tipos de situações que trazem complicação à sua saúde. Então, a Previdência, procurando resguardar os direitos desse trabalhador, ela faz com que ele trabalhe um tempo menor do que o trabalhador comum, porque ele está sendo submetido a substâncias aí que consideram-se como caráter especial. Então, a gente tem vários exemplos aí para poder citar, como o caso do enfermeiro, do médico, do dentista, das pessoas que trabalham no porto, que acabam tendo contato com esses tipos de substâncias e acabam prejudicando a sua saúde. Então, a ideia seria de trabalhar um menor tempo por conta de todos esses contatos, né, com esses elementos químicos, biológicos e perigosos e tal, em questão insalubre também. Agora, quanto tempo, então, precisa de trabalho para se ter direito a essa aposentadoria especial? É importante a gente trazer uma informação aí para o nosso telespectador, porque a gente tem dois entendimentos. E quais seriam esses dois entendimentos? Um entendimento que a gente pode aplicar para as pessoas que conseguiram preencher com esses requisitos antes da reforma da Previdência e outros entendimentos, né, para quem só vai completar com os requisitos para aposentadoria especial depois da reforma. Antes da reforma, nós não tínhamos uma idade mínima para poder pedir aposentadoria especial, tá? Agora, com a reforma, a gente já consegue falar aí numa idade mínima para poder pedir isso. Então, antes da reforma, não tem idade mínima, mas você precisaria cumprir 15, 20 ou 25 anos de contribuição em caráter especial. Precisa comprovar aí através de PPPs, LTCAT, enfim, todos esses documentos para demonstrar que você trabalhava com agressões aí físicas, biológicas, agressões físicas não, biológicas, químicas, que trazem aí esse caráter no seu ambiente de trabalho. Então, isso era antes da reforma. Agora, depois da reforma, nós temos também a previsão de 15, 20 e 25 anos, só que a gente tem aí a questão da idade mínima, que seria 55 anos. Então, precisa ter essa atenção, porque você precisa ter as duas coisas. Então, exato. Né? 15, pelo menos 15 e 55 anos de idade. Isso mesmo. Só que a questão dos 15, 20 e 25 anos, é bom a gente pontuar que precisa comprovar algumas situações específicas, ou seja, geralmente as pessoas elas precisam cumprir pelo menos 25 anos de trabalho exposto a esses tipos de agente, porque 15 anos são para pessoas que trabalham em mineradoras, 20 anos são para pessoas que trabalham expostas a outro tipo de agressores químicos. Então, a gente precisa balizar esse entendimento para não entender que já cumpri 15 anos, já consigo pedir. Necessariamente tem que obedecer esses requisitos específicos. Agora, doutora, pessoas que, por exemplo, passaram pouco tempo nessa situação, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, elas conseguem algum tipo de benefício? Consegue, mas aí a gente precisa também pontuar aqui. O STJ já se manifestou no sentido de que não é mais possível, também a reforma da Previdência trouxe essa informação, a conversão do tempo especial. Só que isso é importante a gente ressaltar aqui, porque se você tinha esse tempo antes da reforma e era um tempo que você tinha para poder se aposentar, ou seja, já estava perto, então a gente consegue fazer aí esse pedido. Agora a gente não consegue mais fazer a conversão desse tempo porque é vedado. Por isso que é preciso analisar o caso concreto antes de dar uma resposta tão assertiva desse jeito. Para finalizar, relatos de pessoas que entraram com pedido de rescisão para aposentadoria especial há mais de 1 ano e meio e o processo continua em análise do INSS. O que fazer quando isso ocorre? Quando a gente fala dessa questão de análise do INSS, nós entendemos que ainda está no âmbito administrativo. O processo administrativo, em tese, ele não pode demorar todo esse tempo. Então, existem mecanismos judiciais que podem ser utilizados para poder encurtar esse tempo. Porque para a gente poder ingressar com uma ação judicial, é necessário que o INSS se manifeste de uma forma negativa ou positiva, concedendo ou não concedendo esse benefício. Então, se você tem essa demora toda no âmbito administrativo,
administrativo, é importante dizer que existem mecanismos judiciais para poder encurtar esse tempo para que o INSS se manifeste e aí a gente consiga entrar com ação judicial. Mas é muita demora para um processo administrativo. Ok. Doutora Marcela Menezes, muito obrigada pelas suas informações. Uma boa noite. Eu que agradeço. Até a próxima.